quero ler um texto que está na Palavra de Deus, Números 21, que diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Deus dos exércitos, ao Senhor dos exércitos, para que nos tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor: Faz então uma serpente abrasadora e põe-lhe sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido, que olhar para ela, viverá. Querido ouvinte, é com satisfação que queremos nesta manhã trazer a mensagem da Palavra de Deus. E hoje eu quero meditar nesse texto onde a Bíblia Sagrada fala de um ataque em massa de serpentes contra o povo de Deus. Poderia ser apenas uma serpente aqui, outra ali na frente, mas podemos ver que esses animais vieram em forma de ataque muito bem organizados. E com certeza, se não houvesse uma intervenção de Deus, fatalmente morreriam todos no deserto. Mas uma pergunta que está no ar é: o que provocou esta epidemia de serpentes? O que provocou essa pandemia? O que provocou essa praga? Podemos dizer com certeza que foi o resultado do pecado de Israel. Deus tira eles do Egito e eles se perverteram, pecaram contra Deus. Na medida que ia surgindo os obstáculos, aquele povo começava a murmurar. Muitas vezes pensamos que Deus tem bênção para a nossa vida, como Deus tinha para aquele povo. Deus prometeu para Moisés de tirar eles do Egito, introduzir na terra prometida, a uma terra que manava leite e mel. E Deus disse para Moisés: eu vou colocar o meu povo em Canaã. E diz a Bíblia Sagrada que na medida que eles avançavam para Canaã, os problemas iam surgindo. Ataques de serpentes apareceram. O inimigo se levantou-se. O diabo, ele não deixa de graça quando ele sabe que nós temos uma bênção para receber. O diabo sabe quando Deus tem um projeto com a nossa vida, ele vai tentar frustrar os planos de Deus. E foi o que aconteceu, diz o texto sagrado, que o povo começou a pecar. O povo começou a blasfemar contra Deus. O povo começou a murmurar. É terrível quando numa sociedade existem murmurações. É terrível, meu amigo, quando em uma casa, em uma família, existem pessoas murmurando. É terrível quando numa empresa, onde o patrão muitas vezes ele tem um projeto de vida para os seus empregados, existe pessoas murmurando naquela empresa. É terrível quando em uma sociedade onde alguém pensa em dar o melhor para aquela sociedade, existe um grupo de pessoas murmurando. E não era diferente no meio do povo de Deus. E não era diferente, diz a palavra de Deus, que o povo começou a se prostituir. O povo começou a se perverter com as nações que eles encontravam pelo caminho, com outros costumes, outra cultura. O povo começou
a pegar o modelo daquelas nações. Começou a se prostituir com aquelas nações. E começaram, de uma certa forma, a abandonar Deus que havia tirado eles do Egito. Aquele mesmo Deus que fez maravilhas ao abrir o Mar Vermelho. Eles viraram as costas. E agora nós vemos que Deus já estava desgostoso. Deus já não suportava mais. E Deus então levanta um exército. É uma pergunta que fica no ar. Por que Deus levanta um exército de serpente? Quando ele tinha um profeta para falar. Quando ele tinha um homem de Deus para transmitir a mensagem. Por que Deus precisou de um exército de serpentes venenosas? É muito simples. Porque quando a palavra de Deus não faz mais efeito, quando nós, nos nossos dias, temos pregado o Evangelho e parece que a palavra de Deus só faz cócega nos ouvidos. Parece que a palavra de Deus já não faz mais efeito. Então Deus precisa usar uma técnica diferente. Então Deus usa artimanhas diferentes para fazer o homem cair na realidade. Aquele povo já não ouvia mais a voz de Deus. Aquele povo já não ouvia mais a voz do profeta de Deus, que era Moisés. Então diz o texto sagrado que Deus envia um exército de serpente abrasadoras. E o que acontece neste momento, meu querido ouvinte, é que aquele povo começou a ser picado por aquelas serpentes. Elas invadiram os arraiais, elas invadiam as casas dos israelitas, elas entravam nas tendas, em qualquer lugar que eles iam, havia milhares de serpentes em todos os lugares, e elas iam se multiplicando a cada instante, a cada minuto, e o povo começou a morrer. Pessoas eram picadas, começava a inchar, começava a ficar deformado, começava a estourar os poros de sangue, começava a pessoa a agonizar, e as mães viam seus filhos morrer nos seus braços, picados pelas mordeduras da serpente. Eu imagino a dor, eu imagino a tristeza, eu imagino o sofrimento que as mães naquele momento estavam passando, em ver os familiares sendo atingidos pelas picadas mortíferas daquelas cobras venenosas.